Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática para a turma do terceiro ano. Eu sou a professora Janaína e hoje o nosso tema é medindo comprimentos. Preparados? Olha, para a nossa aula de hoje nós vamos precisar de alguns materiais. Separa aí: caderno, lápis, régua e também borracha. Observe bem essa imagem na tela. Observe essas pessoas, as vestimentas, o que elas estão fazendo. Será que você consegue identificar algumas informações nessa imagem? Pelo visto você já deve ter percebido aquelas pirâmides lá atrás e deve estar aí gritando aí: é do Egito. Isso mesmo. Aqui vemos pessoas lá com a representação lá do Egito Antigo e também pelas vestimentas, pelas roupas, nós podemos ver que não é do nosso tempo, não é verdade? E o que elas estão fazendo? O que essas pessoas estão fazendo? Fala bem alto que eu quero ouvir daqui. Isso, elas estão medindo. A nossa sociedade sempre teve a necessidade de medir. Povos antigos já sentiam a necessidade de medir comprimentos, também para ajudar nas relações de comércio, cálculos de distâncias, de altura. E começaram a utilizar meios para medir, utilizando o próprio corpo como referência. Então, temos aqui algumas dessas medidas que foram utilizadas. A jarda, que é a distância entre o peito e até a ponta do dedo da mão, assim com o braço esticado. Temos também o palmo, que é a medida de uma mão bem aberta, do dedo polegar até o mindinho. O passo, que é a distância entre o pé e o outro ao dar um passo assim, para frente ou para trás. E o pé. Mas também temos uma outra medida, ainda menor, a polegada. E aí, vamos medir. Neste momento, temos aqui alguns objetos nesta mesa e eu trouxe para você. Vamos começar a medir em palmos? E olha só, alguns objetos bem interessantes, como por exemplo, uma embalagem de desodorante. Será que ela tem a medida maior do que um palmo? Veja bem, não. De acordo com o meu palmo, de acordo com o palmo da minha mão, essa embalagem é menor do que um palmo. E este cartãozinho com essa figura tão bonita? Deixa eu mostrar aqui. Será que mede mais ou menos de um palmo? Será que é uma medida maior ou menor do que um palmo? Vamos ver? Se você tiver um cartão assim parecido, começa a medir aí também. Chama alguém aí da sua família. Começa a medir porque é muito legal, é muito divertido. Então, vamos lá. Mão bem aberta, bem esticado. Observe que este cartão mede menos do que um palmo. E agora? E um controle remoto? Tem um aí perto de você? Pega aí. Corre. Isso mesmo. E o controle remoto? Será que ele mede mais do que um palmo? A medida dele será que é menor do que um palmo? Olha só, quando eu estico a minha mão assim para medir, observe que ele não tem a medida completa de um palmo. Logo, este controle é menor do que um palmo. E uma trena? E aí, o que será? Será que ela também é maior ou menor que um palmo? Esticando bem assim a minha mão, observe que é menor também. Mas, e a régua? Tem uma régua aí perto de você? E aí, será que essa régua é maior ou menor do que o meu palmo? Quando eu estico assim, observe, ainda tem espaço. Ela é de um pouco mais do que um palmo. Veja que eu precisei da outra mão para medir também. E este
cubo colorido? Será que na diagonal, a medida na diagonal é maior ou menor que um palmo? Vamos conferir? Quando eu estico bem a minha mão assim, ó, exatamente um palmo, que legal! Olha só este outro aqui, o amarelo, para ficar bem bonito aí na sua tela. Observe bem, tá vendo? De um canto a outro do cubo. Olha só o palmo bem esticadinho. E aí, a mesa. Vamos medir essa mesa? Vamos ver quantos palmos, que com certeza você já percebeu que ela é maior do que um palmo meu, hein? Vamos lá? Medindo. Se você tiver uma mesa aí perto de você, vai medindo também. Vou encostar o meu dedo aqui bem junto, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Esta mesa mede 6 palmos. E a sua medida deu diferente, foi? Deu mais do que a minha ou menos? Utilizar medidas não padronizadas acaba acontecendo isso. Mas e se nós formos medir em passos? O que acontece? Olha só, vamos medir a distância entre este canto da sala até lá, bem no finalzinho ali da TV, bem na outra extremidade da TV. E você também, aí onde você está. Vamos medir juntos? É isso aí, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 passos. 5 passos do meu local de partida até aqui, a outra extremidade da TV, que é o meu local de destino. E aí, qual foi o seu resultado? Como medidas não padronizadas, os resultados são sempre diferentes. E aí, observe bem essa imagem na tela. Olha só, a professora pede para que as crianças meçam a porta, mas a porta mede 10 sapatos. Mas sapatos de tamanhos diferentes, não vai dar muito certo. Por isso, ao longo da história, começaram a ser criados instrumentos adequados para medir comprimentos. Instrumentos padronizados, como a trena, a fita métrica, muito usado pelos costureiros, a régua e também o metro articulado. Como unidade padrão de medida de comprimento, nós temos o metro, cujo símbolo é este M aqui. Geralmente, quando nos referimos a algo, perguntamos quantos metros tem. Assim, temos a ideia do tamanho, da altura ou da distância. E lembre bem, hein? Olha só a distância segura de um distanciamento social para impedir o combate, para impedir aí o contágio com o coronavírus. Lembre-se bem, vamos nos proteger numa distância segura de 1 metro. 1 centímetro é uma unidade de medida menor do que 1 metro. Usamos com frequência para pequenos comprimentos. São necessários 100 centímetros para completarmos 1 metro. Olha só os centímetros marcados numa régua. Entre um número e outro, temos o espaço preciso de 1 centímetro. E também temos uma unidade de medida ainda menor, são os milímetros. Equivalem a milésima parte de 1 metro, ou seja, são necessários 1000 milímetros para completar 1 metro. Observou aí na sua régua esses traços bem pequenos? Pois é, são os milímetros. E como usar os instrumentos de medida de comprimento? Olha só, utilizando uma régua, posicionando um objeto, colocamos uma extremidade no 0 e observamos qual é a numeração que a outra extremidade vai ficar posicionada. E aí, quantos centímetros mede esse lápis? Viu bem? 8 centímetros. E essa figura fofinha deste animal? Olha só, 6 centímetros, muito bem. E essa peça de jogo?
1 centímetro. É isso mesmo, você acertou, parabéns. Ah, mas a gente não pode encerrar esta aula sem o nosso desafio. E aí, você faz o seguinte, escreve lá no seu caderno uma tabela como essa aqui e você anota o local de partida e o destino. Escolhe de um local a outro e comece a medir em passos. Faça a tabela aí no seu caderno. Anote essa medida de um local a outro que você pode escolher, bem próximo aí da sua casa. Capricha! E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Um beijo carinhoso para você e eu te espero para o nosso próximo encontro. Até lá!